queridos, sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula de NBAZ. Comigo, professor Jefferson, olha quem está conosco aqui, professora Tabita. É isso aí, galera, nós estamos começando aqui juntinho com vocês e a gente vai trabalhar aí um percurso, né, professor? Vamos percorrer aí e a gente tá falando de quê? NBAZ. AD, meu Deus, pra cá! NBAZ. A NBAZ agora ela está sendo colocada como o quê, professor? Itinerário formativo. E por isso vocês vão ver aí algumas mudanças em relação às habilidades que nós vamos já mostrar para vocês. Então, galerinha, essa primeira aula, a aula 1.1, é uma aula conceitual introdutória para que vocês entendam o que é NBAZ. Então, nessa aula 1.1, nós vamos apresentar todos os assuntos que serão abordados daqui para frente, não é isso, tá? É isso mesmo. Então, galera, professores presenciais, sejam muito bem-vindos. Alunos, um beijo, tá? Vamos começar? Aumenta a tela aí para nós, diretor. É isso aí. Essa é a aula, tá? 1.1, beleza? Então, vamos lá para o que a gente vai ter dentro da unidade 1. Então, vocês estão vendo lá em cima os objetos do conhecimento deste que é o nosso itinerário formativo NBAZ. Noções básicas de agroecologia e zootecnia, né, prof? Isso! E na primeira unidade, prof, o que nós vamos ver? Então, agora, pessoal, como nós falamos, na primeira unidade, a unidade 1, será abordado estudo da NBAZ. Vamos lá, que agora ficou aí tenso, hein? Mão de obra no campo, sistemas agroflorestais, tá bom? Agropecuária, é isso aí, gente, vocês viram um vulto passando aí? Não viram? Então tá, beleza. Agropecuária, pecuária em Rondônia, nosso estado maravilhoso aí. Pensa no estado abençoado, né, gente? E a gente vai falar sobre apicultura, piscicultura, mas não é só isso. A gente também vai falar sobre os sistemas de criação dos peixes, manejo de criação de rãs, manejo de criação de jacarés, codornas, avestruz, manejo de criação do frango de granja e também falaremos da criação de galinha caipira. É isso aí, tá bom? Fala aí, prof. Galerinha, aqui pro tio. Então, pessoal, só pra gente dar continuidade, pode voltar aqui pra mim, diretor? Olha só, antes de nós vermos, então, E aí, produtor, a gente fica pra onde? Aqui. Aí. Okay. Olha só, galerinha, antes de nós vermos as competências, tá? Sobre a NBAZ da unidade 1, vamos então aqui só abordar uma questão. Na unidade 1, nesse itinerário formativo, nós vamos abordar criações. Então, como vocês viram no que a Tabita leu, serão abordadas somente as criações de interesses aqui do nosso estado. Tá? Muitas vezes, é claro que para você fazer uma criação, você depende do quê? Da plantação. E nessa plantação é para fazer, então, a parte nutricional. Então, a gente sempre vai estar fazendo esse link. Não é isso, Tabita? Exatamente. Vamos ler, então, agora as competências, galerinha? Aumenta a tela aí para nós. Galera, então, olha só. Aqui a gente tem o itinerário formativo. Então, o professor vai marcar aí pra gente o código. A gente tem um código dentro dessa construção das competências, que são as chamadas competências gerais. Então, o EM significa ensino médio, o IF, itinerário formativo, CG, competências associadas ou relacionadas às competências gerais da BNCC, beleza? E essa que nós vamos trabalhar aqui para essa aula, para essa unidade, é a competência 7 e a competência 9, tudo bem? Então vamos lá, na competência 7 nós temos reconhecer e analisar as questões, voltando aqui, reconhecer e analisar as questões sociais, culturais e ambientais diversas. Então a gente no campo, na cidade, vai estar sempre uma área precisando da outra, dando suporte à outra, tá certo?
identificando e incorporando valores importantes para si e para o coletivo. Eu sempre falo isso, né? Nós não vivemos isolados, nós precisamos pensar coletivamente sempre, tá bom? E que assegurem a tomada de decisões conscientes, consequentes, colaborativas e responsáveis. Então, eu e você somos responsáveis por aquilo que nós agimos no presente em relação ao futuro. E a competência 9, participar, toma ali, participar ativamente, o professor gostou dessa, né? Ativamente da proposição, implementação e avaliação de soluções para problemas. É claro, nós estamos gerando, tá? Ou nós estamos incitando você, caro aluno do primeiro ano da mediação tecnológica, a ser um solucionador de problemas. Não ficar reclamando dos problemas, e sim pensar como eu posso contribuir, em quê? E claro que pequenas ações vão fazer a diferença sim. Então, soluções de problemas socioculturais, ambientais em nível local, aí onde você está, querido aluno, regional e nacional, e por que não global, né? Corresponsabilizando-se pela realização de ações e projetos voltados ao bem comum. Quem não gosta de estar feliz numa sociedade saudável aqui pra gente? Então, quem é que não gosta de estar fazendo essa relação, né, professor? Viver socialmente, viver bem no ambiente onde você está. Já temos muitos problemas, né? Vamos tentar resolvê-los. Então, galera, vamos começar agora com o conceito de NBAZ. O que significa NBAZ e o que ela engloba para nós? Aumenta a tela aí, diretor. Vamos lá. É isso aí. O estudo da NBAZ, a nossa aula 1.1 e a nossa maquinha está aí nos presenteando com a sua presença, né? O que estuda essa NBAZ? O que estuda a NBAZ? O que é agroecologia? O que isso tem a ver com esse componente aqui? Preservação e conservação ambiental. Existem muitos conceitos aí, né? E Tatá, então essa aula de hoje, nós vimos que nós vamos ver toda a unidade toda. Então, na unidade 1, a primeira aula 1.1 é o conceito do que é NBAZ, o que tem NBAZ relacionado com agroecologia, o que tem NBAZ relacionado com a zootecnia e conservação, preservação ambiental. Para isso, nós temos uma habilidade dessa aula que é específica. Com certeza! Habilidade relacionada, tá? Como a gente falou lá para você, EM, IF, CNT significa Ciências da Natureza. Então, a gente pegou essa habilidade das Ciências da Natureza, que trabalha Física, Química e Biologia, e aí a gente pegou a habilidade 1, que diz o seguinte, eita, quase não sai, prof. Investigar e analisar situações, problemas e variáveis que vão interferir na dinâmica dos fenômenos da natureza ou processos tecnológicos, considerando dados e informações disponíveis em diferentes tipos de mídias, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos, tá? Então essa é a nossa habilidade para esta aula. Fala, prof. Aô! Mas o que significa mesmo a sigla NBAZ, hein? Vamos lá? Então, NBAZ, N vem de noções. Isso quer dizer que noções... Opa, prof, desculpa. Está relacionado a abrangência, tá? O B, básicas. A, agroecologia. E Z, zootecnia. Com isso aí, nós temos aí noções básicas de agroecologia e zootecnia. Ou seja, as criações junto com as nossas culturas, tá bom, galera? Agroecologia e zootecnia, então você tá vendo aí a imagem, né? Da criação de galinha, a bichinha ali comendo, enchendo o papinho dela. Por quê? Porque quem planta, cria. E quem cria tem que plantar para poder produzir um alimento animal. Verdade, prof. Tem aí espécies frutíferas, nós temos aí hortaliças, né? As coisas que nós colocamos aí nossos alimentos frequentemente ou diariamente. E temos ali um ambiente que está
em desenvolvimento, né? A gente tem mais uns tubérculos ali para permitir o desenvolvimento de plantas, até mesmo aquelas que são consideradas florestais, né? Então vamos ver agora, Tatá, Vamos. o que é então esse significado de agroecologia? Aí, apesar de crescente o uso do termo, ainda há muitas interpretações conceituais um pouco confusas. Então vamos lá. O que dificultam tratar a agroecologia como a ciência que estabelece as bases para a construção de estilos de agricultura sustentável e de estratégias de desenvolvimento rural sustentável. Pra cá, galerinha, com isso, o que nós podemos observar? Que temos como utilizar os recursos naturais, sejam esses recursos hídricos, sejam os recursos do solo, de forma a não agredir quem, professor? Exemplo, em Ariquemes, Seringueira, Cerejeira, Teobroma, tem microclimas, tem um ecossistema individual específico de cada região, mas nós não podemos esquecer que eles estão interagindo. Então, tanto a fauna como a flora tem como o homem se utilizar de forma sustentável. Que não é uma coisa? Meu diretor, só dá um zoom, aumenta aí essa tela para nós, por favor, meu diretor. Isso, diretor. Abre mais pra cá. Isso. Olha só, eu pensei que ia sair. Olha só, como nós estamos vendo aqui, ó. Quando a gente fala assim, ó, bases da construção de estilo de quem? Agricultura. Essa agricultura é como? Sustentável. Então, usar os recursos naturais de forma sustentável. Por isso que é muito importante, pessoal, nós observarmos que nesse itinerário formativo tem como nós utilizarmos tanto o ambiente, os fatores abióticos e os fatores bióticos. Vamos lá, fatores abióticos. Quando a gente fala fatores abióticos, é tudo aquilo relacionado, pessoal, que a gente fala assim, o abiótico não tem vida. Sim. Exemplo, não tem, mas aí que está o negócio. É Proporciona. É fundamental. Exemplo, o solo. O solo, né, tem os minerais, os elementos químicos essenciais para o desenvolvimento dos vegetais. Que depois vão ser produzidos o quê? Alimento para esses animais, para essas criações. Então, NPK, magnésio, fósforo, potássio, todos esses nutrientes, para que eles possam estarem disponíveis, tem micro-organismos, que aí já são os bióticos, não é isso? Não tem como não relacioná-los. Um não independe, um depende do outro. Então tem que tomar muito cuidado. Nós vamos tocar nessas questões sobre queimadas, sobre insumos agrícolas, né? Inseticidas, fungicidas, que podem prejudicar essa dinâmica. Nesse intuito agroecológico. Exatamente. Okay? Não podemos desassociar isso aí, não. Vamos lá, então? Aumenta a tela, diretor! Aê! Galera, aqui, ó. Aê! Esse passador tá uma benção. O termo agroecologia surgiu em 1934 e foi amplamente utilizado. Gente, olha aí, ó. Grifa aí, prof. 1934, meus amores. Tem um tempinho, né, prof? Pois é. Foi amplamente utilizado em cursos de agronomia, mas foi abolido pelo acordo do McUsite de até 1964. Então, era uma área, era algo que era estudado dentro dos cursos de agronomia, foi retirado por algumas situações legais, tá? Esse acordo aqui dessa lei 5.540 de 68, tá? Foi a que destituiu, vamos dizer aí, o estudo da agroecologia dentro dos cursos de agronomia. Mas muitas reivindicações, muitos grupos sociais se uniram e falaram: não podemos desassociar produções, criações, ou seja, aquilo que vai permitir que a sociedade consiga se alimentar e sobreviver, se manter, desassociado à questão da sustentabilidade. Não tem como. Senão a gente explora e acabou.
Tá? Porém, devido então a essas intensas reivindicações por práticas na agricultura que promovessem a sustentabilidade, o termo retornou, aleluia, amém, né? Sendo utilizado para representar práticas que incorporassem as dimensões sociais, culturais, éticas e ambientais. Eu amo essa palavra, éticas, né? E ambientais também. No aproveitamento de quê? Dos nossos recursos naturais. Alguns são considerados esgotáveis, né? Vamos dizer assim, porque demoram muito tempo para poder serem produzidos naturalmente. Então a gente diz que tem que ter cuidado com esses, não é? Então vamos lá? Na busca de um modelo de produção sustentável dentro dos dos agroecossistemas, a agroecologia é, sem dúvida, a ciência que pode ofertar as respostas de recuperação de áreas agrícolas empobrecidas com respeito ao ambiente e à saúde humana e garantir a segurança alimentar do planeta. É isso aí. Segundo o LEFT 2002, para se ter a real compreensão conceitual de agroecologia, precisa-se... Cara, a gente dá aula e a gente se diverte. Se soubesse a macacada que o professor Jeff está fazendo aqui, vamos embora. Precisa-se verificar o funcionamento de quem? Dos ciclos minerais, como o professor Jefferson estava falando ali, sobre o solo. Ele pode ser considerado a parte não viva, mas ele permite com que os seres vivos, a microbiota ali presente, os minerais sejam passados por esses vegetais que vão ser a fonte de alimento para as nossas criações, né? As transformações de energia, os processos biológicos, dentre outros fatores que intervêm de forma significativa nas atividades agrícolas. Então, eu vou grifar aqui que isso aqui é muito, very, very important to this. Yes. Então, o quê? Os ciclos minerais, as transformações da energia e os processos biológicos. Perfect. Vou aprender inglês aqui com o próximo. Yes! A agroecologia tem comunidades básicas. Agora preste atenção aí, ó, anotando aí no seu caderninho, tá bom? A agroecologia tem comunidades básicas, análise de quê? Dos ecossistemas agrícolas. Professor Jeff, lembra pra gente o que são esses ecossistemas, prof? Ecossistema? Yes! No? Ok, olha aqui pra mim então. Vem cá, prof. Aqui. Gente, olha só. Quando nós falamos de ecossistemas, nós estamos falando de um ambiente onde nós vamos encontrar a relação entre o que é vivo e o que não é vivo. Há um equilíbrio, eu não gosto de dizer essa uma estabilidade, porque não existe estabilidade, um nível aqui, ó. Na natureza sempre você vai ter isso aqui, né? Buscando um equilíbrio, jamais isso aqui. Não seria real, né? Então a gente vai ter essa sensação de equilíbrio. Quando tá muito aqui, ó, tá dísparo, né, professor? Isso. Você sai em desequilíbrio. Então, dentro dos ecossistemas, seja uma poça de água, seja uma cultura, é um ecossistema. Então, você vai precisar ali que esse ecossistema se relacione com outros ecossistemas. Quando a gente fala aqui de ecossistemas agrícolas, nós estamos falando das nossas culturas, né, prof? Isso. Tudo aquilo que nós vamos produzir para o consumo humano e animal. E aí nós vamos frisar um sistema. Exemplo, em relação ao ecossistema agrícola, temos que colocar uma coisa na nossa cabeça, pessoal. Aí, no seu sítio, na sua fazenda, aí, como nós vamos falar de forma geral, aí na sua plantação, aí na sua terra, ela está inserida em um ambiente que a gente vai classificar como o ambiente da Amazônia Ocidental. E dentro dele, você tem a parte da fauna e da flora. Significa que você está dentro de a sua propriedade, essa palavra que eu estava atrás, está inserida em uma fauna de vegetais, que são vegetais não agrícolas, são vegetais, como eu posso falar? De uma determinada região, são espécies
que não encontramos em Endêmicas. outros. Endêmica. Nativa! Ai, Nativas. Eu tava querendo achar essa palavra nativa. Então nós temos aí árvores nativas, tá bom? E essas árvores nativas, mesmo que elas não tenham uma produção, o produto final não é frutificação, não tem fruto, mas essas árvores estão ali inseridas, estão, como a Tatá sempre está falando, interligada com a fauna. Essa flora está ligada com a fauna que depende dessas árvores nativas para sobreviver. E aí nós temos pássaros, mamíferos e anfíbios. Insetos. Não é isso? Insetos, temos seres vivos que dependem dessas árvores nativas. E aí, nós inserimos nesse ecossistema amazônico o ecossistema agrícola. Como ela falou, que são cultivares. Cultivar é diferente de plantações nativas. As cultivares apresentam determinadas características de serem um pouco tolerantes. Exemplo, aqui na Amazônia nós temos árvores que você não cuidou do solo. O solo estava ali, ela se desenvolveu. As cultivares não. Elas têm uma determinada tolerância a solos ácidos, a solos que não são ácidos, a determinadas pragas. Elas são susceptíveis a determinadas pragas, outras não têm essa suscetibilidade. Nossa, tem que fazer o equilíbrio, né? Isso. Então, quando você insere uma atividade agrícola dentro de um ecossistema amazônico, sem prejudicar o que já está ali, temos que então minimizar ou maximizar determinadas atividades. Nessa atividade nós vamos colocar agora uns conceitos, Sim. que essa é a aula conceitual. Por exemplo, como nós estamos falando, professor, maximizar a produção, ações que nós vamos incluir nesse ambiente, toda prática que nós desenvolvemos na agricultura, nós chamamos de trato cultural. Como assim trato cultural? Na hora que você vai preparar a terra, uma terra amazônica, uma terra que está na Amazônia Ocidental, que é inata, você vai ter que preparar essa para uma cultura. É uma cultura que tem uma determinada exigência. Então, quando você prepara, é trato cultural. Agora, quando você vai mexer com animais, nós chamamos o termo manejo. Então, por exemplo, professor, para quem não é da área aí, os nossos estudantes da zona urbana, quando você limpa o localzinho do seu cachorro, quando você vai trocar água, quando você vai colocar ração, aí nós temos manejo higiênico, manejo nutricional, manejo, tudo é manejo. Manejo é o termo que nós utilizamos quando a gente vai cuidar do animal. Trato cultural é quando você vai preparar algo da agricultura, com vegetal, dentro do contexto amazônico. É isso aí, galera. Então joga na tela aí. Aumenta aí pra nós, diretor! Aê! Bom, vamos seguindo aqui, né? E aí a gente tem... Deu certo? Ok. Nós então temos como componentes associados às ações, né, dos agroecossistemas a relação sociocultural, econômica, técnica e ecológica, tá? Sociocultural, então vamos lá. Como é que é interpretado esse slide? Sociocultural. Quando você produz na agricultura, quando você produz na criação, você é produtor. Você está gerando emprego. Exatamente. É emprego local. Época de você está utilizando aí colheita. Você emprega por temporada para ajudar na colheita, para ajudar no preparo. Dependendo do tamanho da propriedade, né? Isso, econômico, porque além de gerar emprego, você faz circular o dinheiro na localidade. Comercializa, né? Técnico e ecológico. Pra cá! Opa! Técnico e ecológico é porque nós vamos fazer essa interação do conhecimento empírico, do que você já faz ali na sua atividade, que seu pai, que seu avô mostrou para você, com o termo técnico. Operações que foram planejadas, foram estudadas cientificamente, uma forma técnica de ampliar. Como assim, professor? Melhorar a produção sem aumentar a amplitude. Exemplo,
eu potencializo um produto, uma criação como? Vamos falar uma criação mais palpável? Avicultura. Como é que eu posso aumentar a produção em menor espaço? Como é que eu posso produzir, né, minha hortaliça, minha silvicultura, minha fruticultura, sem aumentar o local que você vai realizar esse processo? Com técnica, conhecimento técnico e sempre ecológico, evitar, amenizar que ocorra, quando está lá a palavra, né? Minimizar a interferência da atividade agrícola dentro do ambiente ecológico. Pensando ecologicamente. E aí, em alguns momentos, você vai precisar que essa atividade técnica seja reconhecida por uma pessoa que tenha, né, um curso técnico, no caso aí, né? Seja um profissional que seja da área relacionada à pecuária, né? Um zootecnista, ou um biólogo, engenheiro agrônomo, área, ou exatamente, engenheiro agrônomo que vai associar, vai te dar aí algumas noções melhores para você fazer esse manejo, principalmente das culturas, né, nos traços culturais aí. Aumenta a tela aí, diretor. Joga aí. Seguindo então, galera, a agroecologia é uma alternativa para reduzir os problemas gerados pelo modelo tradicional da agricultura, que causa a diminuição da biodiversidade, apresentando opções sustentáveis para que a terra continue sempre produtiva. Então, ela é uma ferramenta imprescindível, tá bom? E que causa vamos lá. Podemos citar como responsáveis para essa diminuição da biodiversidade. O que vai estar influenciando, então, essa agricultura tradicional aí, professor? Problemas com erosão no solo, ou do solo, pela ausência da cobertura vegetal. Então, normalmente, quando você vai fazer, né, fazer o trato, né, professor, cultural, aí você vai tirar um pouquinho. Mas quando a gente fala de agroecologia, e a gente vai falar aí dos SAFs também mais pra frente, a gente vai ver que não é necessário, mas a prática tradicional da agricultura fazia isso. Então, a gente viu que não estava dando muito certo, porque esse solo, a gente depende desse solo, então tem que cuidar. Uso de pesticidas e herbicidas também, para combater algumas situações, pragas, ou melhorar, então, a situação ali do solo, mas acaba prejudicando o lençol freático, então. Vamos seguindo. Uai, isso, nós vimos... Não, tá certo. Ah, tá. É porque é assim, galerinha. Bota aqui pra nós. Então, agora nós finalizamos aí o conceito da agroecologia. Isso. Perfeito? Agroecologia, em resumo, agroecologia são as práticas agrícolas, de forma geral. No primeiro ano, vou enfatizar de novo, no primeiro ano, nós vamos falar sobre criações. Mas aqui, como é uma aula introdutória, nós sempre estamos falando assim, não só na criação, mas também como na criação é pecuária. Quando a gente fala de pecuária, você fala de criação de abelha, peixe, codorna, você fala de galinha, avestruz, cabra, ovelha. Então, pecuária. Muitas vezes as pessoas ficam pensando assim, né, Tatá? Pecuária é só quem cria gado. Não. É porque a atividade pecuarista da bovinocultura de corte e bovinocultura de leite, ela teve uma expressividade muito grande aqui no nosso estado. Mas nós temos um potencial da pecuária, que são as outras criações. Estão crescendo, né? Isso. Agora, quando a gente pega e fala agricultura, aí envolve tudo isso. A horticultura, fruticultura, pomar, silvicultura, são plantações. E isso, tanto criação como plantação, com uma interação com o meio ambiente. Dentro do seu meio ambiente, as árvores nativas, por exemplo, um exemplo, né, Tutá? Pecuária da produção de abelha, sim, que se chama apicultura. Então, nós temos um recurso natural que não é explorado, que são as nossas árvores silvestres, que tem um período de floração, e essas abelhas podem coletar essa florada e produzir um mel específico da nossa região, que está sendo explorado agora. Só que para isso você tem que fazer... Você já está tendo uns probleminhas, né? Você vai falar na aula, a gente vai falar. Na aula. Só que para isso a gente sempre tem que estar interagindo o quê, gente?
interagindo, essa pecuária, essa produção agroecológica. Criação de gado bovino agroecológica. Sempre visando a minimização dos impactos. Isso. E tem como, gente? Isso. Tem. Então vamos trabalhar no isso. conceito de agroecologia, tanto em criação como na agricultura. Tomar cuidado com o solo, com os micro-organismos do solo, evitar inseticidas, pesticidas, produção de maracujá, cacau, café, agroecológico. Agora nós vamos entrar, clica aí, Tatá. Agora nós vamos entrar no que é a zootecnia. É uma parte que envolve, então a gente vai sair agora da agroecologia e vamos verificar um conceito de zootecnia. Aumenta a tela aí, diretor. Aprofunda, que aqui é um negócio aprofundado. A zootecnia é a ciência, então, que vai visar aproveitar as potencialidades dos animais domésticos com a finalidade de explorá-los racionalmente como fonte de quê? Alimento. E outras finalidades junto aos seres humanos, né? Como, por exemplo, a montaria, né? Adaptando-os ao ambiente criatório e, desta forma, aproveitando-os como finalidade nutricional e econômica. Claro, né? A gente vai ter sempre que estar visando aí essa questão da circulação de dinheiro, né? Monetária aí, tá bom? Vamos seguindo. Zootecnia tem, portanto, seus conhecimentos focados no controle de animais, aumentando a qualidade e produção, considerando o que, prof? A reprodução desse animal, o melhoramento genético, as raças que mais se adaptam a um determinado clima, as raças que mais produzem leite, no caso da criação leiteira, enfim, tá bom? E também a questão da alimentação aí, que tem aí as nossas pastagens diversas, tá bom? A gente, na aula disso aí, a gente vai ver bem legal. Visa, então, a maior produtividade e rentabilidade, ou seja, relacionada ao lucro na criação de animais e no desenvolvimento de produtos de origem animal, como que os nossos ovos, né? As carnes e o leite, então, os seus derivados. Isso! Tanto na produção de carne, produção de leite, e essa imagem aí, que envolve os derivados e também os processados. Exemplo, pessoal, tem muitos produtores aqui que nós vamos focar. É mais viável, rentável economicamente para ele vender o produto bruto. O que é o produto bruto? Vamos colocar leite. Pronto, eu vendo leite. Ou então vamos lá, produção de carne. Eu vendo carne. Só o animal inteiro. Agora, se eu viabilizar o que a gente chama de derivado, por exemplo, eu não vou vender o leite. Eu vejo o nicho, o doce, o queijo, iogurte. Então, eu posso dar uma valorização a esse meu produto bruto, que é o leite. Será que eu penso em vender leite? Ou eu pegar e processar esse leite e vender um subproduto? Ou então carne. Além de vender carne, calma aí. Mas será que eu não podia fazer embutido? Uhum. Será que eu não podia? Então a gente vai ver quando eu tenho que tomar essa tomada de decisão. É isso aí. Zootecnia, então, o profissional que atua nesta área é denominado zootecnista. Este tem suas atividades sendo exercidas em toda a cadeia produtiva, do início ao término, né, a consumação ali, então a execução ao consumo. Dessa forma, ele coordena a criação de rebanhos bovinos. Dá um recuo aí. Foi? Aí, volta. Coordena a criação de rebanhos bovinos, ovinos, caprinos, suínos, aves e equinos. Faz a gestão e o planejamento agropecuário, promove o melhoramento genético e também vai aplicar as técnicas de reprodução. Galera, então se você pensa e gosta dessa área, então você vai fazer um curso voltado para a zootecnia, tá bom? Atividades também relacionadas às pesquisas nutricionais, acompanha a fabricação das rações, das vitaminas, dos produtos de saúde e higiene para os animais. Trabalha também na indústria alimentícia e na produção de alimentos de origem animal. Faz planos de manejo animal. Para nós, só para dar um exemplo. Só para dar um exemplo aí, galerinha. Exemplo. Professor, como você está falando aí, ó, pesquisa, acompanha a fabricação de ração, ou então também utiliza alimentos industriais. Um exemplo, galera.
Muitos produtores, você pensa assim, cara, o meu vizinho, né, que mora a tantos quilômetros aqui da minha propriedade, tem um sistema. Qual o melhor para você? É o sistema de criação de gado. De gado. Não vou falar se é de corte ou de leite, mas é intensivo, semi-intensivo, extensivo. A zootecnia verifica isso. A zootecnia verifica assim, olha, para minha vaca ou para o meu rebanho, vaca, produção de leite, ou para o meu rebanho, produção de corte, que é carne, a alimentação é pastagem ou a alimentação eu posso utilizar aqui, ó, feno ou silagem. Qual é o melhor meio de nutrição animal que vai potencializar aquela produção? Então, sempre a zootecnia está associando isso. Aí relaciona-se, então, né, professor, o tamanho da propriedade e as cabeças que vão estar ali, né? A cabeça de gado que vão estar associada. Aí você vai... Se a tomada de decisão for o qual? Extensivo, pastagem. Agora, se você não está dependendo do número de cabeças, compensa você pegar a área de plantação, sorgo, milho, capim cameron, e utilizar isso, triturar isso, e faz silagem, para em época de estiagem, quando aqui a nossa estiagem é quando não é aquele período que não tem chuva, que aí o pasto está muito surrado, o pasto está maltratado. Nesse momento os bichos ficam também, né? Nesse momento você pode utilizar a silagem que você produziu o ano anterior, tá ali guardado. Isso tudo tem que verificar um técnico, um zootecnista para alinhar qual a melhor graminha para aquela raça que vai desempenhar. Isso é só um exemplo. A gente vai chegar lá nas raças. Te acalma aí. Vamos. Aumenta aí a tela, diretor! Tchau! Aê! Então, temos que lembrar que devemos ter práticas voltadas a não prejudicar o meio ambiente, né? Pois é. Voltadas a não prejudicar o meio ambiente, tá? São ações pequenas, plantio, né? Fazer ali, botar no fundo do quintal, tá ajudando. Então, a gente vai entrar na questão da conservação, que é isso? Preservar e conservar, o que isso tem a ver comigo, com essa aula aí? A gente tem uma enquete rapidinho para vocês, galera. Olha aí. Preservação ambiental, vamos embora. Forma inadequada, ruas sujas, árvores destruídas. Essas são algumas das práticas que têm se tornado comum entre as pessoas e que têm prejudicado o meio ambiente. Preservar o ambiente em que vivemos nem sempre é fácil, mas é uma responsabilidade individual. Mas isso só faz quem entende a importância da preservação ambiental. Você sabe que é importante preservar o meio ambiente, né? Sim, com certeza. Eu acho uma importância muito importante mesmo, né? Porque esse lixo aqui, ó, prejudica todos nós. E também, você vai andando na rua, você fica chutando lixo, né? Como se fosse um campo de futebol. Com certeza. O nosso meio ambiente hoje tá feio. Muito esse calorão, é muito desmatamento, entendeu? Muito lixo, os bueiros, o pessoal reclama demais, mas vive jogando lixo, entendeu? Para que nossos dias sejam acrescentados. É importante, porque eu acho que o homem vai sofrer no futuro, que esse calor não é normal. É isso aí, galera. Então, preservação é importante, tá bom? Ela vai envolver ações que vão garantir a manutenção das características próprias de um ambiente e as interações entre os seus componentes, tá bom? Isso é uma definição aí do Glossário de Ecologia de 1997. E aí, nós falamos que a preservação é essencial como medida de... Aliás, todo esse aspecto que nós vimos aí na enquete está relacionado com essas medidas de preservação, tá bom? A pressão por recursos naturais muitas vezes faz com que a sociedade degrade o ambiente por sua volta. Então, nós necessitamos preservar. Preservar vai ser a forma que você vai ter de manter intacto, tá? Cuidar o extremo ali, porque já está muito esgotado, já foi muito utilizado, então você tem que preservar. Tudo bem? E aí, quando a gente fala em conservação ambiental, a gente está falando, então, de quê? Joga na tela maior. A tela aí pra mim, isso. Então, ela vai corresponder a um sistema flexível, conjunto de diretrizes planejadas para o manejo e utilização sustentável dos recursos
naturais. Vamos lá. O Código Florestal, segundo a Lei 12.651 de 2012, é a lei que contém as regras onde e de que maneira a vegetação nativa, como o professor falou aqui, mencionou na aula, pode ser explorada dentro do território brasileiro, ou seja, nele contém as determinações quanto aos locais que precisam ser preservados, ou seja, mantidos intactos, e quais podem receber atividades rurais sobre a autorização. E esse objetivo é proporcionar a exploração do meio de forma equilibrada e responsável. E aí a gente termina aqui com a fala do Mauro Wesley. O homem destrói a natureza na justificativa de quê? Sobreviver. A natureza luta para sobreviver, para garantir a sobrevivência do homem. Olha aí, prof. Pra nós, meu querido. Galerinha, essa foi a nossa aula 1.1. Daqui a pouco... Hoje vamos girar Isso. igual Daqui a pouco a gente volta com mais um assunto pra você. Tchau, tchau. Tchau.